Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição será mal-estar. O texto, ou os textos que servem como base para o nosso estudo hoje, encontram-se em Hebreus capítulo 12, versos 12 e 13, que dizem assim: Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Há um outro texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. E depois o versículo 13 vai dizer assim: Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos mesmo desonra, ou a mesma desonra que ele sofreu. Os textos que acabamos de ler nos dão a impressão de que os hebreus que receberam essa carta, os destinatários originais da mesma, como vimos na lição de ontem, passaram por severas provações, por grandes dificuldades, mas acabaram sendo fortalecidos porque eles tinham a expectativa de que Jesus Cristo muito em breve voltaria. Inclusive, quando olhamos para a própria carta, o autor da carta ele vai mencionar em determinado momento: aquele que há de vir virá e não tardará. É só mais um pouquinho de tempo. E quando você vai perceber, o tempo foi passando. Essas pessoas que haviam aceitado a Jesus foram enfrentando dificuldades, problemas, desonra, alguns foram presos, outros maltratados, mas as situações não foram melhorando. Conforme o tempo foi passando, a própria comunidade acabou se desgastando um pouco com isso, porque alguns indivíduos estavam presos, outros haviam perdido absolutamente todos os seus bens. A própria igreja começou a se tornar enfraquecida, porque agora tinha que ajudar financeiramente aqueles que estavam sendo, aqueles que tinham perdido absolutamente tudo, ajudar aqueles que estavam na prisão, ministrar em favor deles. As situações não são fáceis. Enfrentar um momento de dificuldade é uma coisa. Viver um momento de dificuldade dia após dia, momento após momento, não é tão fácil. Quantas são as pessoas que às vezes nós encontramos que dizem assim: olha, eu enfrentei momentos difíceis lá atrás, mas eu achei que isso ia passar, e não passou. E quando nós encontramos pessoas que acabam enfrentando situações ou circunstâncias que acabam se perpetuando como situações difíceis, quando aquelas perseguições são mais complicadas, como há algum tempo atrás eu encontrei um rapaz que foi expulso de casa porque se entregou a Cristo Jesus. E ele esperava que, mantendo a sua fidelidade a Deus, que dentro de mais algum tempo a família o chamasse de volta, mas isso não aconteceu. O que você faz? Que tipo de postura você tem quando o processo de perseguição parece que não abranda? Nós não somos capazes de conhecer tudo aquilo que se passa no mundo espiritual e as razões pelas quais, às vezes, a perseguição acaba sendo tão mais severa do que nós gostaríamos que ela fosse. É claro, eu tenho a plena certeza de que se nós pudéssemos escolher viver a provação ou não, nenhum de nós iria abraçar a provação. E agora muitos desses indivíduos começaram a ter o desejo de poder deixar o caminho do Senhor Jesus, porque afinal de contas estava muito difícil. Estava complicado se manter fiel depois de tanto tempo. Talvez até mesmo alguns líderes estavam pensando realmente em deixar o caminho do Senhor Jesus e continuar seguindo por outros caminhos. Voltar para a velha vida, voltar para o velho judaísmo, onde eles teriam o apoio dos seus velhos companheiros de nação, e não ter essas pessoas como principais rivais. É muito difícil viver a provação. Um momento de provação já é difícil, mas ver uma situação de provação que vai se estendendo a cada momento. Há uma coisa que precisamos nos lembrar: o Senhor Jesus em nenhum momento
prometeu que nós não teríamos dificuldades e problemas. Aliás, ele nos avisou que essas dificuldades, esses problemas viriam, mas que ele havia vencido o mundo e que, estando nele, nós também conseguiríamos vencer. Mas o segredo para podermos alcançar essas vitórias é mantermos a nossa mão firmemente agarrada à mão de Cristo Jesus. É de nos mantermos fiéis a Ele, de nos mantermos junto com Ele, momento após momento, hora após hora, minuto após minuto, sem deixar que absolutamente nada nos desvie daquilo que é o propósito do Senhor Deus. Quando percebemos esse tipo de situação, então, não importa quanto tempo a provação vai durar. Jesus, por causa do livre-arbítrio, ele não pode impedir que as provações venham sobre a nossa vida. Ele deu liberdade para o nosso pai Adão e para a nossa mãe Eva, para que eles pudessem escolher quem dominaria sobre o nosso planeta. Deus deu o governo para Adão. Adão entregou esse governo para o rebelde. E o rebelde tem colocado sua plataforma de governo aqui em marcha. Como essa foi a escolha da humanidade, o Senhor Deus não pode simplesmente impedir que o mal venha, que as provações venham. Mas o que ele prometeu é que, junto com a aprovação, quando o inimigo colocar a aprovação, junto com a aprovação, ele manda o poder proporcional para que nós possamos vencer essas mesmas provas. É por isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer a eles: fiquem firmes, trilhem caminhos retos, não importa as circunstâncias, permaneçam fiéis, não desistam. Eu gostaria de orar nesse momento por aqueles que têm enfrentado dificuldades e problemas, por aqueles que têm tido vontade de desistir. Permaneça firme. Deus tem um grande propósito para a sua vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que tem planos grandiosos para cada um de nós. Ajuda-nos a permanecermos firmes no Teu caminho, mesmo que seja difícil, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?